Bom dia, gente. Mas não vai cair porque time grande não cai, né? Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã. Quero agradecer ao pastor Paulo, a pastora Velma, que além de ser minha irmã, meu cunhado, são nossos amigos. A gente tem acompanhado o que Deus tem feito nessa casa. Quero agradecer os pastores dessa casa também, que formam uma equipe linda, liderança, não é? A gente tem muitos amigos aqui, irmãos que eram de Londrina e que a gente enviou para cá, não é? Está na hora de vocês começarem a enviar para lá de volta alguns, não é? Eu estava ali fora e o irmão falou: pastor, faz igual esse ter, põe uma máquina dessa lá em Londrina, uma máquina de café deliciosa. Eu falei: bem, vamos fazer isso. Então eu estou percebendo que eles estão sendo muito bem tratados. Mas se vocês que vieram de Londrina não forem bem tratados, vocês me avisem, hein, que a gente vai ter uma conversa depois com os seus pastores. É uma honra para mim. Quero honrar a vida do meu pai, da minha mãe, pastor Samuel, pastora Lígia, que sem eles nada disso estaria acontecendo, né? Nem em Londrina, nem aqui, nem em muitos lugares. Aliás, vamos reconhecê-lo. Vamos dar um aplauso para o pastor Samuel, pastora Lígia. Infelizmente meu pai é São Paulino, mas Deus trouxe libertação e quase todos os filhos se tornaram corintianos. Só a filha rebelde e que precisa aqui. Só a filhinha protegida do papai continua São Paulino. Nós tivemos um tempo muito especial aqui na conferência de homens. Eu não pude estar aqui na tarde de ontem, mas provei o churrasco que o João fez. Está ali o João, que aliás veio de Londrina também, né? E eu nunca tinha ouvido, porque ele falou que esse aqui é um corte japonês. Eu já tinha ouvido falar de corte gaúcho, mas corte japonês de churrasco eu nunca ouvi falar. E é uma delícia. Ganhei até ontem uma tábua daquela que quando você não está usando para fazer churrasco, você usa para fazer levantamento de peso, né? Fazer exercício. E meu pai vai levar essa... Meu pai vai levar porque está muito pesado, não dá para levar no avião. Muito bom estar com vocês aqui. Eu quero apresentar, colocar uma foto aqui para vocês verem da minha família. Alguns não nos conhecem. Põe para mim. Olha que família linda. Que coisa mais linda. Olha só. Tem pedigree, né, pastor Samuel, pastor Alice? Então, ali, a minha esposa, linda, está pregando hoje lá em Londrina, Mônica. Do meu lado, desse lado de cá, do meu lado direito, do seu lado esquerdo, está o Pedro Elias, que é o nosso mais velho, com a nossa nora Raquel. Eles são pastores do Ministério de Adolescentes. Também nós temos o GL Entrance, que a gente aprendeu muito com vocês aqui, iniciamos depois de vocês, e o Pedro e a Raquel têm feito um trabalho também muito lindo aqui, aliás, do lado de lá, aquela linda moça, minha filha, aquele branquelo feio, é o meu genro. Feio, cabeçudo. Olha que coisa feia, meus irmãos, glória a Deus. Eu faço de conta que eu gosto dele por causa da minha filha. A melhor coisa que ele conseguiu produzir foi o meu neto, que eu já vou mostrar para vocês. Não, eu estou brincando, ele é um homem de Deus, né? Que eu amo com o amor do Senhor, amém, glória a Deus. E desse lado, o André, que é o nosso mais novo, o André e a Isa. O André está noivo com a Isa, eles vão casar no dia 9 de agosto de 2018, aliás, do ano que vem. Aliás, vamos ter muito casamento ano que vem, né, Gabriel? O Felipe, o Tiago. E aí, peraí, deixa eu mostrar a foto mais linda que vem aqui agora. Então, desse lado de cá tem o Gessé, olha que coisa linda, né? Feliz no colo do vovô. Olha como ele está feliz, como ele está alegre. E lá tem o Eli Benjamin, o Gessé é filho do Pedro e da Raquel, e o Eli é filho da Ana e do John. Eu descobri que a missão mais linda de um pai e de uma mãe é produzir filhos, e a missão de um filho e de uma filha mais maravilhosa é produzir netos para os seus avós, não é? Então, por favor, continuem produzindo netos, né, Gabriel? Que realmente é algo muito especial. Como é que é? Vamos lá, né? Enquanto os netos não vêm, vocês vão se divertindo, né? Amém. Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus nessa manhã. Deus. Amém.
Paulo, quanto tempo que eu tenho? Pode ir então? Amém. Eu sei que a gente vai sair daqui para estar... tá bom. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem me dado nesses dias. Gente, Deus está fazendo algo muito lindo nesse lugar. Muito lindo. A gente percebe a presença de Deus aqui de uma forma tão linda, a intensidade que vocês têm. Eu compartilhei isso ontem para não apenas amar o Senhor, mas servir a Deus de todo o coração, a forma como vocês louvam, como vocês adoram. Nunca percam isso. É uma marca que Deus tem levantado nessa casa. Pastor Gabriel, pastora Paula, Deus tem usado a vida de vocês, a Divaldo, Letícia, a liderança. A gente sente tão bem essa intensidade, essa força com que vocês servem ao Senhor, que vocês possam espalhar isso pelo Brasil e por muitos lugares. Eu creio de todo o meu coração que quando Deus quer fazer alguma coisa nova, Ele começa a reunir pessoas, e pessoas trazem consigo muitos recursos. Não estou falando da parte financeira apenas, estou falando sobre talentos e dons que Deus que vem com as pessoas. Quando Deus quer realizar algo, começar um tempo novo, Ele age na terra por meio de pessoas. Ele começa a reunir pessoas que têm aqueles dons e aquela capacidade para realizar aquela tarefa, aquela missão naquele determinado lugar. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje tem a ver com isso. Tem ministrado isso em alguns lugares. Deus me deu essa palavra. Aliás, ministrei em São Paulo algumas semanas. Se der para baixar um pouquinho. Eu queria compartilhar. É algo muito fresco que Deus tem colocado, porque é o que nós estamos experimentando em Londrina. O tema da palavra é céus abertos. Céus abertos. Deus deseja abrir o céu sobre a tua vida. Deus deseja abrir o céu sobre nós. Vamos entender um pouquinho o que é que significa isso. Eu quero ler com vocês. Vocês podem me acompanhar. Quem me conhece sabe, eu gosto, quando eu ministro, eu gosto muito de ensinar junto, não é? Então eu uso muitos textos da palavra. Então tem muito texto aqui. Vou pedir para o pessoal, eu vou ministrando, como eu não estou acompanhando aqui, vocês vão passando aí os slides, eu vou lendo, e para a gente conseguir concluir. Mas por trás dessas passagens bíblicas tem princípios, tem verdades que eu creio que Deus quer ministrar ao seu coração. Vocês estão comigo? Diga amém se você quer. Então levanta uma das suas mãos comigo. Pai, nós consagramos esse tempo aqui a Ti. Obrigado pelo tempo de louvor, de adoração, pela Tua presença, Senhor, que tem já tocado, se manifestado neste lugar de uma forma tão maravilhosa. Desde sexta-feira, Senhor, eu fui tão abençoado por estar aqui com esses homens de Deus, Senhor. E nesse domingo em que a Tua palavra, Senhor, vai ser ministrada, dá graça, Senhor, para que eu possa compartilhar o que Tu tens colocado no meu coração, e que todos que estão aqui possam ouvir, Senhor, e sair daqui com pelo menos uma chave nas Suas mãos, que irá abrir uma porta, Senhor, uma porta que representa muitas oportunidades, provisões que vêm da parte de Ti. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Nós estamos aqui no início do ministério de Jesus. E depois de 30 anos, o Senhor Jesus esperou o momento de Deus, o tempo de Deus, para começar o seu ministério. Todo esse tempo foi um tempo de preparação, e não foi um tempo perdido. E o início do ministério do Senhor Jesus acontece exatamente no dia do seu batismo. Então a gente vai ler do capítulo 3, versículos 21 e 22. João Batista está ali batizando os seus discípulos, multidões estão vindo ali, o Senhor Jesus vem, João Batista fica constrangido. Vocês se lembram? Você vem até mim, eu devia ser batizado por você. E Jesus diz, não, para que se cumpra a justiça, faça, eu vou descer as águas. Ele desce, e no meio daquele povo ele é batizado, e acontece isso que eu vou ler com vocês. Lucas 3, versículos 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e Deus falou. Põe para mim o próximo slide. Eu queria
trazer para vocês, conversar com vocês sobre esses 4 acontecimentos dentro de um evento chamado batismo. 4 coisas aconteceram praticamente simultaneamente. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Amém? Amém? Vocês estão comigo, gente? Então dá um amenzinho de vez em quando, que eu vou me ficar empolgado para continuar ministrando, tá bom? Amém? Diga assim comigo: enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Então Jesus estava orando, o céu se abre, o Espírito Santo desce e Deus fala. É o que nós queremos experimentar. E tudo começa com a oração. Enquanto Jesus orava, quero focar esses 4 acontecimentos. Enquanto Jesus orava, Jesus estava orando. Imagine a cena comigo. Diz que eu posso imaginar, não é? Como assim estava orando? Porque não é assim, não diz aqui que Jesus orou, não é? Ou Jesus teve um momento de oração, um momento de conversa. Não, enquanto Jesus estava orando, é o que diz aqui. Para mim significa algo mais ou menos assim. Ele desce as águas do batismo, ele é batizado. Quando ele levanta, ele não quer nem saber quem está perto, ele não quer saber se tem mais gente para ser batizado, se tem mais alguém na fila. Ele levanta as mãos para os céus e ele começa a orar. Ele começa a conversar com o Pai, ele começa a ter comunhão com Deus no meio daquela multidão. E enquanto ele estava orando, enquanto ele tinha comunhão com Deus, não sei quanto tempo foi, alguns segundos, alguns minutos, estava ali conectado com Deus, conversando com Deus, quem sabe com as suas mãos levantadas, olhando para o céu, não é? Focando o Pai. Enquanto ele está em oração, algumas coisas acontecem. Tem muita coisa que só vai acontecer na sua vida e na minha, enquanto nós estivermos orando na presença de Deus. Tem muita coisa que só vai romper na tua vida e na minha vida, depois de muita oração, depois de comunhão com Deus. Há situações, meus queridos, que Deus não libera. Às vezes, pessoas não têm respostas. Não podemos ir para congresso, para seminário, não vai ter, porque Deus às vezes está retendo, está segurando. Deus está nos atraindo à sua presença. Deus está nos atraindo para um lugar de comunhão, de oração, de intimidade. E quando nós individualmente conhecemos esse lugar, os céus se abrem. Há experiências que são coletivas, como essa que nós temos aqui, um culto como esse, maravilhoso, uma conferência como essa, e é muito bom a gente estar junto, e isso é necessário, é um outro aspecto, uma outra parte da nossa vida, do nosso caminhar com Deus. Mas eu disse ontem para os homens, tudo começa na minha intimidade, na sua intimidade com Deus. Certa ocasião os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, como é que a gente consegue, não é, ter essa experiência que você está tendo? Jesus disse: começa desse jeito, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a tua porta, vai para o teu quarto, conversa com teu Deus que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto, ora para Ele em secreto, e Ele vai ouvir, vai te responder, vai ministrar o seu coração. Interessante que Lucas é o único dos 4 evangelhos que registra esse fato enquanto Jesus estava orando. Nenhum outro diz isso. Diz que os outros dizem, ele desceu as águas, foi batizado, etc. Tal. Nenhum, só Lucas. Aliás, Lucas é o que mais fala sobre a vida de oração do Senhor Jesus. Tem aí, eu podia citar muitas passagens: Jesus indo para o monte, Jesus se retirando para o deserto, Jesus subindo lá no monte da transfiguração, no jardim de Getsêmani, detalhes da sua vida de oração, ele saindo, se isolando para conversar com Deus, para ter comunhão com o Pai, para falar com Deus, e muito mais do que palavras, a sua vida era um exemplo para os seus discípulos. Ele ensinava pela sua vida, pela vida que ele vivia de comunhão com Deus. Jesus começou o seu ministério aqui no dia do batismo orando. Ele teve durante todo o seu ministério uma vida de oração, e ele concluiu o seu ministério dizendo: Pai, nas tuas mãos, orando, eu entrego o meu espírito. E depois de morrer, depois de dizer está consumado como homem, ele subiu aos céus, e Romanos capítulo 8 diz que ele continua hoje intercedendo por mim e por você. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. O segundo acontecimento, enquanto ele orava, os céus se abriram. Eu quero ficar um pouco mais nesse tema, porque esse é o tema principal da palavra. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu. O que significa essa expressão, céus abertos, que a gente ouve muito? E tanto eu fui estudar, não é? Tem livros escritos sobre isso, tem conferências com esse nome, céus abertos, e eu fui estudar um pouco, o que significa isso? E eu, assim como você, eu creio que não se refere a uma perspectiva natural.
tem a ver com uma atmosfera espiritual. Céus abertos tem a ver com uma perspectiva profética, o que Deus quer fazer, alguma coisa sobrenatural que Deus faz. Como eu disse no início dessa mensagem, de repente Deus quer agir, Deus decide agir, porque Ele encontra homens e mulheres com seu coração no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e aí Ele abre os céus, Ele começa alguma coisa nova, porque houve uma busca, houve uma intensidade, houve uma preparação, houve algo que preparou esse ambiente. Então, céus abertos tem a ver com o mover da parte do Senhor, algo novo que Ele quer fazer. Se você estudar o que os comentaristas dizem, teólogos, eles tem muita gente que critica essa expressão céus abertos, e eu tenho até um certo sentido. Ele diz assim, olha, desde que Jesus subiu aos céus, desde que Ele veio, morreu na cruz, Ele subiu aos céus, os céus continuam abertos. Você não precisa orar para abrir os céus. E tem um certo sentido, claro, diz lá que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado, diz que um novo e vivo caminho se abriu, agora nós temos acesso à presença de Deus, nesse sentido sim, mas eu acredito também que tem um sentido profético, uma outra verdade por trás dessas palavras. Eu vou mostrar para vocês, biblicamente, que nós podemos sim esperar que em determinados momentos especiais, espiritualmente falando, os céus vão se abrir sobre nós. E vai abrir sobre nós uma janela de oportunidades, em que Deus vai agir, Deus vai trazer provisões, Deus vai mover os céus, milagres vão acontecer, situações que estavam amarradas, de repente são liberadas, recursos, de repente chegam às nossas mãos. Por quê? Porque algo sobrenatural começou a acontecer. Esse é o sentido profético. Então, vamos lá para o Antigo Testamento, em Deuteronômio, é a primeira vez em que a gente encontra essa expressão céus abertos num sentido profético, quando Deus, Ele diz assim para Moisés, fala para o meu povo, que tem dois caminhos, tem um caminho de obediência e o caminho de desobediência. Se eles optarem, se eles escolherem andarem no caminho de obediência, tem aqui essas bênçãos que vão chegar até eles. Uma delas, versículo 12 do capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor abrirá o céu. O Senhor abrirá o céu, e Ele chama céu de o depósito do seu tesouro. O Senhor abrirá os céus, e Ele explica o que é o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Então, o próprio Deus define aqui por meio de Moisés que céu é o depósito do tesouro de Deus. E ao dizer que Ele vai abrir os céus, Ele relaciona céus abertos com chuvas que caem e regam a terra, e permitem que o homem semeie uma semente, faça uma colheita. Tem uma série de acontecimentos que vêm na sequência de céus abertos. Em contrapartida, no versículo 23, 24, ele diz ele se refere ao oposto, que se houver desobediência ao que Deus diz que vai acontecer, o céu sobre a sua cabeça será como bronze. Céus fechados, cerrados, como bronze, e o chão debaixo de vocês será como ferro. Porque, claro, onde não chove, a terra se torna seca, árida. Não tem como semear numa terra onde faz meses que não chove mais, está duro, está ressecado. Não tem como você passar o arado para semear, e se colocar semente não vai germinar, porque não está hidratado o solo. Então Ele relaciona as chuvas a céus abertos. Então o chão debaixo de vocês será como o ferro. Se não tem semeadura, não tem colheita. E o reino de Deus move por semeadura e colheita. É assim que move o reino de Deus. Então Deus está dizendo, tem alguma coisa na nossa atitude que pode liberar os céus, ou abrir os céus, e tem algo na nossa atitude, pessoalmente, coletivamente, como igreja, que pode fechar os céus. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, e descerão do céu até que vocês sejam destruídos. E quem conhece o Deus que nós servimos, que é um Deus de amor, sabe que o nosso Deus não tem prazer em reter a sua bênção. Quando diz sobre maldição aqui, o termo correto é que as bênçãos são retidas. Deus não amaldiçoa, Deus não tem prazer. O prazer de Deus é abençoar o seu povo, o prazer de Deus é liberar o favor dele sobre o seu povo. Mas as nossas atitudes podem atrair o favor de Deus ou podem reter os céus. As minhas atitudes podem segurar provisões. Por isso que tem casais, eu compartilhei aqui ontem, que não rompem, não avançam. Por quê? Porque falta posicionamentos, às vezes simples,
Você conversa com um cara 10 anos atrás, ele tinha um problema, depois de 10 anos é o mesmo problema, passa 15, 20 anos, não rompe, não sai, fica ali patinando. É óbvio que Deus, Deus não move, claro que não responde. Depende da atitude de alguém, depende dos posicionamentos que nós adotamos. Quem está comigo, diga amém. Então, céus fechados e céus abertos tem a ver com as nossas posturas. Agora, o que me chama a atenção aqui é que ele relaciona com chuvas. Não é, literalmente falando, eu nunca vi chuva cair quando o céu está aberto. Pensa naturalmente falando, só chove quando tem nuvem, só chove quando está fechado o céu. Sim ou não? Então isso mostra que não tem nada a ver com algo natural, tem a ver com algo espiritual. Porque céus abertos trazendo chuva, essa chuva não é água, não diz respeito a alguma coisa que vem de Deus, porque algo abriu. Tinha algo impedindo, de repente abriu uma janela e veio sobre nós. Deixa eu explicar para vocês, em 2 Crônicas capítulo 7, Deus dá explicação sobre isso lá para Salomão, no dia do templo, da inauguração do templo. Olha o que Deus disse em 2 Crônicas 7, veja como tem a ver com a nossa atitude, versículos 13 e 14, Deus diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. E se você for olhar o contexto, céus cerrados, desobediência do homem, idolatria, não é? Posturas do povo de Deus faziam com que os céus fossem retidos. Então, se eu cerrar os céus por causa da sua atitude, de forma que a chuva não venha, presta atenção, diz assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então os céus vão se abrir, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei essa terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vai chover de novo, os céus vão se abrir. Põe para mim o próximo slide. Então, se eu fosse definir para vocês, eu diria mais ou menos nessas palavras: céus abertos representam tempos proféticos, em que Deus fala. Porque Deus tem que falar, meu irmão. Fala assim com alguém pertinho de você: Deus quer falar com você. Diga: Deus quer falar com você. Quando os céus se abrem, Deus fala. Lembra? Estava Jesus orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Deus fala. Céus abertos representam tempos proféticos em que Deus fala e abre diante de nós uma janela de oportunidades. E agora presta atenção, que nós podemos ou não acessar. Aí também depende de nós, porque às vezes Deus está abrindo portas diante de alguns de nós, que tem gente que não está entrando, e tem gente que entra e faz coisa errada, faz o que não deve fazer. Por exemplo, a pastora Letícia está compartilhando aqui sobre algo que está acontecendo no Brasil. Ela faz parte de uma comissão que está sendo ali, não é, resistida, bombardeada. Deus colocou a Letícia naquele lugar. Foi uma porta que Deus abriu para Letícia, para a pastora Letícia. Ela precisa de oração, de cobertura espiritual, e ela tem entrado por essa porta, por essa janela de oportunidades, e tem acessado. Tem, sim, o inimigo está resistindo, Letícia, mas a graça de Deus está sobre a tua vida. Que Deus te use com sabedoria e graça para ser uma voz profética naquele lugar. Nós podemos acessar ou não. Céus abertos tem a ver, portanto, com provisões, experiências sobrenaturais, pessoais. Deus quer que você tenha experiências, cada um de vocês aqui, com o sobrenatural de Deus, novas estações. Quando de repente Deus age, eu amo os de repente de Deus. Tudo está vindo de uma forma, de repente. Uma palavra é liberada, de repente Deus age, de repente alguém bate na porta lá da prisão de José, o cara quer ver você, faz a sua barba, troca a sua roupa, passa um desodorante daquele bom, porque hoje o cara quer ver você. E aquele dia, meus queridos, que era um dia absolutamente comum, normal, naquele dia os céus se abriram sobre José e todas as coisas mudaram. Eu amo os de repente de Deus. Nós podemos ou não acessar. Tem mais um exemplo no Antigo Testamento, eu vou passar rapidamente. A gente já entregou nessa manhã os nossos dízimos e ofertas. Olha o que Malaquias fala sobre trazer o dízimo, os nossos dízimos. Tragam, eu não vou pregar sobre isso, mas só para você entender o princípio, não é? Tragam o dízimo para o depósito do templo, para que haja alimento
em minha casa. Deus está dizendo, e me provem. É uma das únicas, acho que talvez único lugar na palavra onde Deus diz, me provem. Coloquem minha prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir sobre vocês as comportas do céu. Não é nem uma janela, já virou uma comporta. E na tradução NVI ele diz, e não vou derramar sobre vocês tantas bênçãos, mas serão tantas que vocês nem terão onde guardá-las. Uma comporta nada mais é do que uma... O que é uma comporta? É uma estrutura que está segurando as águas. Não é assim? Lembra? O que Moisés falou sobre a obediência é que liberaria chuvas, as chuvas, céus abertos, e as chuvas cairiam, a água viria. Então aqui Malaquias declara que existem comportas segurando as águas, mas quando existe uma atitude do povo de Deus, as comportas se abrem. E tem uma inundação do outro lado, porque as águas que estavam retidas são de repente liberadas. Eu quero citar no Antigo e Novo Testamento pessoas que experimentaram, que provaram isso. Presta atenção, vou passar rapidamente. Jacó, fugindo de casa. Quem passou pelo encontro com Deus sabe, foram 20 anos longe de casa, antes de retornar, e um tempo difícil, mas Deus, na saída de casa, no meio do caminho, Deus se encontra com Jacó, e ele tem essa visão, teve um sonho, Gênesis capítulo 28, versículos 12 e 13, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ao lado estava o Senhor, do lado dele o Senhor se colocou, pois lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaque, e eu darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado, essa terra que eu prometi a Abraão, eu vou dar para você. Deus se coloca do lado dele, mas a visão que Jacó teve foi dos céus abertos, uma escada que ligava o céu à terra, e ali Deus renovou a sua aliança com Jacó. Queridos, quando o céu se abre sobre nós, o Senhor nos lembra de que Ele é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Sabe o que significa isso? Que o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele nunca vai abrir mão, a menos que você abra mão da sua parte. Deus não vai abrir mão da parte dele. Quando Deus firma uma aliança com alguém, é até o último dia, até o último respiro de vida que você tiver, Deus continua e continuará tendo uma aliança com você, e depois da sua morte, você ainda vai estar com Ele, por causa da aliança que Ele fez com você. O segundo exemplo, Isaías, profeta Isaías, lá no início do seu ministério, capítulo 6, diz que no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6, versículos 1 a 3, Isaías diz, eu vi o Senhor, os céus se abriram, eu tive uma visão, os céus se abriram, e eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ele vê, ele abre, ele tem uma visão dos céus, da sala do trono, os céus se abrem, e aí ele continua dizendo que na visão ele vê um anjo, ele estava amedrontado, sentindo-se assim pequeno diante do seu chamado, ele vê um anjo ir lá naquele altar, no altar de holocausto, tomar como uma tenaz uma daquelas brasas, e esse anjo toca nos lábios de Isaías, dizendo, a quem eu vou enviar? Isaías diz, Senhor, eu me sinto incapaz, eu não tenho essa capacidade, mas já que o Senhor está me tocando, então envia-me a mim. Quando os céus se abrem sobre nós, Deus revela o verdadeiro sentido do nosso chamado. O seu chamado não depende de você, depende da graça de Deus na tua vida. O chamado de Deus que está sobre a tua vida não depende das tuas capacidades, depende da unção, da graça de Deus, e se Deus vai te tocar. Se Deus tocar nos seus lados, meu irmão, você vai falar o que você não fala hoje, você vai agir no sobrenatural, você vai fazer coisas incríveis para o Senhor. Nós temos alguns exemplos lá em Londrina de irmãos, eu me lembro quando eles foram estabelecidos líderes, hoje são pastores, lá quando foram colocados como líderes, com medo de ministrar, eu não sei o que eu vou fazer, e eles seguiram. Vocês estão experimentando isso hoje, aqui nessa casa, hoje são pastores na casa do Senhor. Por quê? Porque eles se colocaram nas mãos do Senhor, e quando você se coloca com a atitude correta, a gente entende aquele verdadeiro sentido do nosso chamado. Quem pode dizer amém? Amém. Fala para o teu irmão, você tem um chamado em Deus. Deus tem um chamado sobre a tua vida. Ezequiel foi um outro profeta que experimentou céus abertos.
Vocês estão comigo aí, gente? Ezequiel foi um homem que viveu, um profeta que viveu na época do exílio, na Babilônia. Ele foi rejeitado. Vocês sabem que na época do exílio em Babilônia, muitos falsos profetas se levantaram para resistir o que Jeremias estava dizendo. Porque Jeremias profetizou: olha, já que vocês desobedeceram, serão 70 anos de cativeiro. E aí, alguns profetas, falsos profetas, começaram a se levantar resistindo Jeremias. Resistindo, porque Ezequiel foi contemporâneo, viveu na mesma época. A diferença é que Jeremias não veio com os exilados, viveu lá em Jerusalém, depois foi morar no Egito, se não me engano, e Ezequiel foi trazido com os exilados para dentro da Babilônia. Então, enquanto Jeremias profetizava fora da Babilônia, Ezequiel estava dentro da Babilônia, profetizando, ministrando a palavra, ambos sendo resistidos. Estão sendo resistidos, seu ministério profético, não é? Confrontando os ministérios, os falsos profetas, e nesse ambiente de assim, muita resistência, Deus dá uma visão para Ezequiel. Era o quinto dia, aliás, do 4º mês, do 30º ano. 30º ano, muitos aqui interpretam como a idade de Ezequiel. Ele tinha aqui por volta de 30 anos de idade. E eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus. Deus quer abrir os céus sobre a tua vida. Meu irmão, quando os céus se abrem sobre a tua vida, você pode estar enfrentando resistências, oposições, mas esses céus que se abrem vão fazer toda a diferença na tua vida. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Tudo que você e eu precisamos é de uma visão que vem direto do coração de Deus para nós. Eu tive visões. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E aí ele começa a compartilhar os detalhes da visão. Ele vê essa mesma sala do trono que Isaías tinha visto, mas ele vê em forma de fogo, uma coisa maravilhosa, muito linda. E Deus confirma o seu chamado. O que é que eu quero dizer a respeito disso? Com o exemplo de Ezequiel, quando os céus se abrem sobre nós, Deus nos dá graça para enfrentarmos todas as oposições que se levantam contra nós. Tem havido oposição contra você? O diabo tem resistido você? Se você tiver uma vida de oração e tiver experiência de céus se abrindo sobre você, você vai enfrentar, você vai encarar esses gigantes que têm se levantado, e você vai sair dali vencedor e mais forte do que você entrou. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos para o Novo Testamento. Estevão. Quando você estuda o ministério de Estevão, ali nos capítulos 6 e 7 de Atos, leia, tenha curiosidade de ler, capítulos 6 e 7 de Atos, é um resumo de tudo o que acontece no Antigo Testamento, a história do povo de Israel. É um resumo lindo, não é? Que Estevão fez antes de ser apedrejado. É o discurso mais longo do Novo Testamento, o discurso de Estevão. E aí os homens resistem, não é? Diz que eles vieram sobre ele para apedrejá-lo, e de fato ele morreu naquele dia. Mas olha o que acontece antes de ele morrer apedrejado. Atos capítulo 7, versículos 55 a 57. Mas, lembra o que eu falei ontem para os homens? Essa palavrinha mas faz toda a diferença. Não importa o que você esteja passando, mas Deus está com você. Deus está agindo na tua vida. Os teus olhos naturais podem não estar vendo nada, espiritualmente Deus continua segurando você nas suas mãos. Mas, olha o que ele enxerga. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Os céus se abriram e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo o que, meus amados? Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, o apedrejaram. A última visão que Estevão viu antes de morrer foi os céus se abrirem, e o Filho do Homem, Jesus, Filho de Deus, que hoje está sentado à destra de Deus, Romanos capítulo 8, diz aqui que ele ficou em pé para receber um homem de Deus na glória. E o que eu sugiro a vocês, porque era um momento de aparente vergonha, perseguição da igreja, e o que a minha sugestão a vocês aqui com a experiência que Estevão teve é: quando os céus se abrem sobre nós, Deus permite que nós experimentemos honra no lugar de vergonha. Isaías 61 diz que no lugar da vergonha Deus trará sobre nós dupla honra.
Não sei o que você está vivendo na sua vida hoje, talvez um tempo de vergonha, de desprezo, porque situações aconteceram, mas a promessa de Deus para você é que Ele vai trazer honra para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida, para o seu ministério. E Estevão, ao contrário do que as pessoas dizem, parece que era um período de vergonha, parece que era um acontecimento tão terrível, mas meu querido, já imaginou você ser recebido no céu pelo próprio Filho de Deus que ficou em pé, de pé para receber você naquele lugar? Estevão foi um homem honrado. Deus tem honra para você. Quando os céus se abrem, a honra vem sobre nós. Podemos passar meses e até anos. Nós estamos vivendo hoje em Londrina uma situação muito difícil que nós passamos, os seus pastores sabem, que vai terminar agora no mês de dezembro. Um processo que uma pessoa moveu contra nós. Foram quase 3 anos de muita luta, meus irmãos, mas eu posso dizer para vocês que nós estamos hoje com mais dinheiro na conta, não é nem muito, mas nós temos mais dinheiro na conta bancária da igreja hoje que nós tínhamos no começo do processo. Nós pagamos todas as parcelas, a igreja se mobilizou, a igreja se uniu, Deus deu vitória, nunca paramos de fazer as reformas, as ampliações que nós precisávamos, nunca nós desistimos de um projeto, porque o nosso Deus tem honra para o seu povo. Quando os céus se abrem, o inimigo pensa que ganhou, queridos, mas ele já está derrotado. Diga amém se você crê em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, conhecido nesse momento como Saulo, perseguidor da igreja, um homem terrível, um homem que tinha lá suas cartas e autorização para matar crentes. Ele foi usado, aliás, no dia da morte de Estevão, diz que ele estava ali do lado, consentindo com a morte, participando daquele momento. Mas está indo agora para uma cidade e ele tem uma experiência com Deus de céus abertos. Diz que os céus se abriram. Atos capítulo 26, uma experiência radical, um encontro radical com o Senhor. Algumas pessoas precisam de um encontro como esse. Pessoas radicais na sua vida natural precisam ter um encontro radical com o Senhor Jesus. Numa dessas viagens, Paulo está dizendo muito à frente, contando o que havia acontecido. Eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, eu vi uma luz no céu. O céu se abriu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, e todos caímos por terra. Então ouvi uma voz, céus abertos, a voz de Deus é ouvida, que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu e você conhecemos a história de perseguidor. Ele se torna o maior apóstolo que o Novo Testamento já teve. Depois de Jesus, Paulo foi muito mais longe do que qualquer outro, inclusive que caminhou com o Senhor Jesus, porque ele teve uma experiência radical com o Senhor. Quando os céus se abrem, tem uma transformação radical que acontece aqui dentro do coração. Experiências de céus abertos são experiências radicais, às vezes indescritíveis. É você e Deus. É você e Deus. Deus fala, Deus compartilha conselhos do coração dele com você, que às vezes você diz para alguém, essa pessoa te chama de louco, de doido. Eu tenho certeza que tem algumas coisas que Deus já colocou no coração dos seus pastores, que se eles abrirem aqui, vocês vão chamar eles de doido, mas Deus já colocou lá. Vai acontecer. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30, imagina daqui a 30 anos, onde essa igreja vai estar. Quem pode dizer amém? O que Deus faz é algo radical. Pedro, deixa eu correr aqui. Pedro também teve uma experiência de céus abertos. O homem que foi usado por Deus para que o evangelho tocasse os gentios. Para o relógio aí um pouquinho, por favor. Diz que antes do evangelho tocar o coração dos gentios, Pedro, que Deus queria usar para isso, tem uma visão. Ele está com fome, está esperando o almoço chegar, não é? Momentos assim, a gente tem visões, né, irmãos? Fala a verdade. Nunca vá para o supermercado no dia que você estiver jejuando, já aprendi isso. Você vai comprar mais do que você deve, não é? Você vai comprar mais do que você precisa, não é? E Pedro está lá esperando, aguardando. Você estava no seu momento de oração e diz que enquanto ele esperava, ele teve um êxtase. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele está orando, diz que ele caiu em êxtase e ele o que? Viu o céu aberto. E algo semelhante a um grande lençol que descia na terra, aqueles animais, lembra aquela visão que ele teve? Animais impuros. Deus diz: mata e come. Não vou matar, que é isso? Pedro e o Senhor tem uma discussão. Quem vai ganhar se você discutir com Deus? Quem vai ganhar? Deus ganhou. Pedro está ali resistindo, e Deus está dizendo: pera, porque você não está entendendo, é só uma simbologia do que eu quero fazer com os gentios, o que vocês consideram imundos, por causa do seu preconceito.
Eu quero tocar, eu quero alcançar essas famílias. E aí Pedro entende, meus queridos, e alguém está chegando, no dia seguinte, eles dormem ali, no dia seguinte, Pedro é levado até a casa de Cornélio, tem a sua família reunida, seus empregados, tinha lá uma multidão, e diz que Pedro começou a pregar, nem terminou a mensagem, acordou em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo disse, não é que ele veio, diz que ele caiu naquele lugar, e todos eles, gentios, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, todos eles, porque o céu se abriu, e um homem de Deus conseguia ouvir a voz de Deus, conseguiu. Quando, meus queridos, quando os céus se abrem, paradigmas são quebrados. O jeito que a gente fazia, que foi bom para uma época, às vezes não é tão bom para hoje. Deus quer mudar, Deus tem novos métodos, Deus tem novas estratégias. Não resista ao novo que vem da parte do Senhor. Vou dizer de novo, não resista ao novo que vem da parte do Senhor. Em cada tempo Deus age de forma diferente. O último exemplo do Novo Testamento, João, na ilha de Patmos, diz que ele foi levado ali, foram os seus últimos dias, ele está ali em comunhão com Deus, e olha o que ele diz lá, eu olhei, capítulo 4, versículos 1 e 2 de Apocalipse, diante de mim estava uma porta aberta no céu, e uma voz falando como de trombeta, dizendo, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, e diante de mim estava um trono no céu, e tudo o que vem depois é a visão da glória de Deus, que está acontecendo hoje. E João conseguiu acessar, porque os céus se abriram, uma janela abriu, ele é levado, ele vê coisas que os homens não conseguem enxergar. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, esse ambiente de adoração, essa atmosfera linda que ainda hoje está lá no céu. Meus queridos, quando os céus se abrem, nós experimentamos novas medidas da presença de Deus. A gente é levado para um lugar que nós não conhecíamos antes. Eu quero concluir. Diga assim comigo, enquanto Jesus orava. Diga lá, enquanto Jesus orava, os céus se abriram. O que aconteceu? Diz lá que o Espírito Santo desceu. Repete comigo, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, é o que diz lá. E eu fiquei pensando, mas eu gosto dos detalhes da palavra de Deus, porque logo em seguida vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido para o deserto. A palavra cheio do Espírito Santo para nós significa o quê? O batismo, sim ou não? Vocês estão comigo? O revestimento. Qual que é o sinal do batismo do Espírito Santo para nós? Falar em línguas. Aconteceu em Pentecostes, um sinal visível. Por que Jesus não falou em línguas? Paulo responde, 1 Coríntios capítulo 12 diz que agora nós conhecemos em parte, agora nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Nós conhecemos, falamos em línguas, profetizamos, porque nós temos medidas da unção, da presença de Deus. Jesus tinha a plenitude, mas mesmo assim houve um sinal, uma pomba desceu dos céus, houve um sinal. Para Jesus não era importante, mas para as pessoas era importante. Era importante aquilo. Quando os céus se abrem, sinais sobrenaturais acontecem. Eu oro pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que sinais sobrenaturais vão começar a acontecer da sua vida. Você vai ter experiência de céus abertos, e o resultado disso é que sinais sobrenaturais vão acontecer com você. E eu quero concluir com o último fato. Deus falou. Deus falou. Então veio do céu uma voz. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. O que existe mais importante em tudo isso que eu estou dizendo, não são os sinais, não são os milagres, não é a resposta que vem. O que existe mais importante nesse ambiente de céus abertos é a gente ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui, diga amém. Veio do céu. Paulo diz assim em Colossenses: olha, vocês que já tiveram experiência de novo nascimento, busquem as coisas lá do alto. Veio do céu. Diga comigo, veio do céu. Faz assim comigo, faz assim comigo. Faz assim, veio do céu. Mais uma vez, diga lá, veio do céu.
Lembra, Atos capítulo 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Qual que é a diferença? Veio do céu, o mover de Deus acontece a partir do próprio Deus, não é fabricado, é a partir de Deus. Quando os céus se abrem, Deus fala, e quando Deus fala, tudo, meus irmãos, começa a fazer sentido. O que é que Deus disse para Jesus? Tu és meu filho amado. Presta atenção, nenhum milagre tinha acontecido e Jesus já era o filho amado. Nenhuma pessoa tinha sido convertida por uma pregação. Jesus não era um homem famoso ainda, e ele já era amado pelo Pai. Você é amado não é pelo que você faz, pelo que você produz para Deus. Você simplesmente é amado por aquilo que você é para Deus. E eu quero concluir usando um exemplo aqui, porque para mim, eu tenho pedido, Senhor, eu quero ter experiência de céus abertos, eu quero ouvir Tua voz. Nesse momento da nossa igreja em Londrina, eu quero ouvir Tua voz, Senhor, preciso ouvir Tua voz. Seus pastores precisam ouvir a voz de Deus. E esses dias eu li uma reportagem, põe para mim, por favor, aqui. Isso, eu li essa reportagem, não sei quantos de vocês leram, saiu aí nas mídias, agora no mês de junho de 2017. Esse avião aí, da Air Canada, saiu de Toronto, vindo para São Francisco, e ao se aproximar do aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos, diz que ele foi direcionado para uma pista, porque nos aeroportos tem aquela pista onde os aviões fazem o taxiamento, não é? Normalmente uma pista paralela, e tem uma segunda ou terceira pista, onde são as pistas de decolagem ou de pouso, não é? Não é o mesmo ambiente, porque tem nessa pista de taxiamento, às vezes vários aviões, dependendo do tamanho do aeroporto, estão ali taxiando. E diz que esse avião está chegando ali, vindo de Toronto para aterrissar ali em São Francisco, e o cara lá da torre direciona esse piloto para descer na pista correta, lá na pista de pouso e decolagem. Mas ele ouve errado, ele não discerniu a voz do cara, ele não conseguiu perceber. E esse cara direciona esse avião, cheio de pessoas, direto para a pista de taxiamento, onde tinha 4 aeronaves repletas de pessoas, ali esperando. Quem já foi no aeroporto grande sabe, né? Às vezes fica 4, 5 aviões esperando a hora ainda mais nos Estados Unidos, não é? Tinha ali 4 aviões, 4 aeronaves cheias de pessoas, e esse avião vindo direto para essa mesma pista, e o cara da torre percebe, e na última hora ele consegue. O que é que você está fazendo? Sai desse lugar, não é esse lugar, é outra pista. E esse cara consegue arremeter. Diz que ele passou por cima dos 4 aviões. E aí o pessoal faz o comentário da mesma reportagem, dizendo que esse teria sido o pior acidente aéreo da história da aviação. 4 aeronaves repletas de pessoas, com mais uma vindo, teria sido o pior acidente da história da humanidade, porque alguém ouviu errado. Alguém ouviu o que não precisava, o que não devia ter ouvido. E isso, quando eu li essa reportagem, pensei assim: Senhor, quanta tragédia está acontecendo, porque as pessoas não ouvem, ou estão ouvindo de fontes erradas, e aí as consequências vêm. Meus irmãos, quando os céus se abrem, a coisa mais maravilhosa que acontece é que nós ouvimos a voz de Deus. Que Deus te dê ouvidos sensíveis à sua voz. Quando você e eu, põe para mim o último slide, quando eu e você ouvimos a voz de Deus, tudo começa a fazer sentido. Quem está comigo aí, diga amém. Você pode ler comigo aqui essa frase: o que são os céus abertos? Lê comigo bem forte, vamos lá. Céus, aliás, fique em pé comigo, vamos ler, e a gente vai encerrar orando. Eu quero orar com você nessa manhã. Falta 5 para as 11. Vamos lá, comigo, 1, 2, 3, vamos lá. Céus abertos.
Diga assim comigo: tempos proféticos. Vamos dizer uns aos outros aí, meu irmão, Deus vai liberar sobre a tua vida tempos proféticos, novos tempos. Não, vocês estão muito bonzinhos. Dá um chacoalhão santo, diga: meu irmão, Deus vai liberar sobre a tua vida um tempo profético novo. Diga lá: os céus vão se abrir sobre você. Quem aqui crê que uma janela de oportunidade vai se abrir sobre a tua vida? Quem crê, levanta a sua mão. Diga: eu creio, em nome de Jesus. Mas está escrito lá: quando os céus se abrem, você pode ou não acessar. Tem gente perdendo tempo. Sabe que, presta atenção, quando Jesus esteve nessa terra, em alguns lugares, todas as pessoas foram curadas. Em alguns lugares ninguém foi curado. Era o mesmo Jesus. Eu pergunto para você: será que ele tinha essa intenção de curar alguns em algum lugar e não curar outras pessoas? Não. Tinha poder, tinha unção, tinha graça. Tinha que haver uma demanda correta sobre aquele poder que estava sobre Jesus. Mas em alguns lugares a oportunidade existiu, mas não foi acessada. Que você acesse as oportunidades que Deus está trazendo sobre esta casa. Você faz parte de um mover lindo e maravilhoso que Deus começou nesse lugar. Os céus estão abertos sobre essa casa. Quero pedir para você dar a mão para quem está pertinho de você.